Boa tarde, galera! Dê um like e se inscreve no meu canal, por favor, para que o YouTube indique meus vídeos para mais pessoas, gente. Então, gente, agora eu vou falar os motivos pelos quais eu saí de casa. Então, como eu já falei nos vídeos anteriores, se você não viu os vídeos que eu falei antes, falando como eu saí da casa da minha mãe e do meu pai, vá lá nos vídeos que eu já fiz e dê uma olhadinha. Então, eu saí da casa do meu pai porque o meu pai, o pai narcisista, ele bebeu determinado dia e ele chegou, eu tinha prova no outro dia de linguagem intermídia. Para quem não sabe, eu sou estudante de jornalismo, estudo na Universidade Federal daqui de Sergipe, e ele, assim, gente, ele pegou. Eu fiquei até tarde estudando, né? Porque eu ficava até tarde quando eu tenho prova assim, às vezes eu viro à noite, vou dormir 1 hora da manhã estudando. Aí dentro da casa, a casa tem um portão de correr, e dentro do portão de correr tem uma área enorme, e depois da área enorme, vem a porta de dentro. Eu estava na área, depois do portão de correr, né? Aí eu tava sentando na mesinha e eu disse a ele, né? Não fecha a porta não, porque eu tô estudando, não apaga a luz não que eu tô estudando. Aí ele pegou, bateu a porta, pá, e fechou, me deixou até 1 hora da manhã, trancada, do lado praticamente naquela área de fora. E lá não é coberto, tava frio, com medo de chover, molhar meu notebook, eu me molhar. E ainda ele me deixou no escuro, ele apagou a luz. E eu não tinha como estudar, sabe, gente? E eu vi que o pai narcisista, ele tava afetando até os meus estudos. Isso era 1 hora da manhã e eu batia na porta. Pai, abra aqui, o Senhor eu disse que não era para fechar, o Senhor me deixou do lado de fora, mas ele fez de propósito, porque eu pedi a ele para não fechar, não apagar a luz. Ele fechou, apagou a luz e me deixou no escuro. E em plena 1 e pouca da manhã, aí eu batia, ele estava na sala, acordado, assistindo, e não abria a porta de jeito nenhum. Eu percebi que ele não queria abrir. Aí foi aí que eu falei, abra que eu vou sair de casa. Aí ele pegou, abriu, eu entrei, guardei meu notebook, peguei meu caderno, botei aqui no braço e fui pra pousada, gente. 1 e pouca da manhã, de pé, sozinha. Gente, tinha muita gente na rua, muitos noia, muitos vagabundos. Aí, assim, eu tinha R$ 60, né? Aí eu paguei a diária de da pousada, a diária não, pernoite, que é R$ 50. E eu fui de pé porque eu não tinha aplicativo do Uber, porque deu um problema no meu aplicativo, eu não consegui chamar Uber. Aí, gente, eu fui de pé, fui caminhando. 1 e pouca da manhã, ia dar 2 horas, só tinha gente assim, né? Só tinha gente usuário de droga na rua, e tinha homens mexendo comigo, eu com meu caderno aqui do lado, e de pé, com medo de ser estuprada, assaltada, morta. Aí eu fui, e ali eu sabia que era o estopim, que pra mim não dava mais. Eu já tinha aguentado por mais de 5 anos. Depois que eu saí da casa da mãe narcisista e fui morar na casa dele, eu já tinha aguentado mais de 5 anos de humilhações, de provocações, de piadinhas, de abuso narcísico, entendeu? Porque eles ficam afrontando a gente o tempo todo, afrontando com piadinhas, sabe, gente? Com essas piadinhas assim, né? Que ele dizia, mulher, eu tiro onda, mulher, eu sou mais velha do que mulher, não preciso de mulher, que não sei o que, aquelas piadinhas todinha, e só tinha de mulher na casa, sabe? Aí eu pergunto a vocês, para quem eram aquelas piadas? Para mim. Para quem não sabe o que é abuso narcísico, o abuso narcísico é quando, assim, quando o narcisista, uma pessoa que tem traços narcísicos, o narcisista em si, eles humilham a vítima, seja filho, seja companheiro, seja quem for, eles humilham, eles oprimem, sabe, gente? E eu vivi oprimida, humilhada, como vocês já sabem, para quem assistiu meus outros vídeos, e às vezes eu ficava até sem comer, porque eu me sentia mal, gente. Eu cheguei ao ponto de me sentir mal por um prato de comida que eu comia, porque eu tava desempregada, gente. Tô desempregada há 8 anos, não arrumo emprego, botava currículo, mais currículo, só eu sei, eu tenho prova dos currículos que eu coloquei. E eu vou provar vocês dos currículos que eu coloquei há anos atrás. Mandei por e-mail, já fui pessoalmente, nada de conseguir. E assim, enfrentando problemas, né? Que a pior coisa é a gente ser humilhada por um familiar que era uma pessoa que era para nos acolher, né? Para nos dar um apoio,
nos dá uma segurança, nos dá um conforto, dizer não se preocupe não, você está na casa da sua família. Mas não, era o contrário, era ofensas, era pirraças, era humilhações verbais, sabe? Era tudo que existia de ruim. Até que nesse dia que meu pai me deixou do lado de fora, no frio, no escuro, e eu estudando, eu disse pra mim mesma, é o fim, sabe? É o fim, eu não vou querer mais ficar aqui. Gente, eu aguentei tudo que eu tinha pra aguentar, gente, mais de 5 anos, e sem arrumar um marido, sem arrumar uma pessoa pra me casar, pra eu ter minha casa, meu lar, como toda mulher, eu tive que aguentar um monte de coisa do meu pai por anos. Então chegou o ponto, gente, que eu cansei, e eu disse pra mim mesma, hoje eu dou um basta, sabe? Eu resolvi sair de casa. Aí fui pra casa de quem? Da mãe narcisista. Mesmo já sabendo que ela tinha traços narcísicos, gente, muitas das vezes como meu pai me perturbava de lá, eu não tinha pra quem recorrer, sabe? Não tinha. Eu fazia parte de uma igreja tóxica, que era a Universal, entendeu? Que ali não era, é uma seita, sabe, gente? E assim, eu não tinha pra quem recorrer. Aí eu ia falar com a mãe narcisista, muitas vezes até esquecia que ela tinha traços narcísicos, porque eu já, né, eu tinha tempo que eu saí da casa dela, eu tinha 5 anos, então 5 anos sem ser afrontada, entre aspas, né, sem ser diretamente afrontada por ela, eu até esquecia que ela tinha traços narcísicos. Aí eu fui morar com a mãe narcisista. Aí teve um dia que meu pai narcisista chegou lá, né? Aí pegou e falou bem assim, por que você saiu de casa? Por que ela saiu de casa? Ele não disse pra mim não, gente, diretamente, porque ele não fala comigo. Eu vivia na mesma casa que ele, e ele me fazia de conta que eu não existia, sabe? E como ele era essa pessoa, quem sabe é quem vive com narcisista, eu não preciso ficar todo vídeo querendo explicar que o narcisista é o que ele fazia. Como ele era assim, eu tinha medo de falar com ele, eu não tinha liberdade. Como eu disse a vocês, eu não era tratada nem como filho, eu era tratada pior que um estranho, porque os estranhos ele tratava bem, que eu via, entendeu? Os estranhos ele tratava bem, os estranhos, às vezes ele ajudava, entendeu? Os estranhos ele dava a mão. Pra mim, eu tinha um teto, mas era uma humilhação imensa que eu passava na casa dele. E por anos eu passava isso. E outra, gente, não tinha ninguém para se colocar no meu lugar, não tinha ninguém para me dar uma mão para dizer, eu vou tirar você daí, eu vou lhe ajudar, eu vou abrir as portas para você, eu vou, entendeu? Aí eu fui morar na casa da mãe narcisista, esquecendo até que ela era narcisista. Cheguei pra mãe narcisista e disse, pra minha formatura eu só vou convidar a senhora mesmo, que meu pai não vai, depois do que ele fez comigo, sabe? De tudo que ele tinha feito, o que ele fez agora pra mim foi o estopim, sabe? Foi o estopim pra eu sair de lá, não aceitar isso mais. Só que depois, gente, eu comecei a ter gatilhos na casa da mãe narcisista. Eu comecei a ter gatilhos, começou a faltar as coisas pra mim. Era uma desorganização, gente. E, gente, tudo veio à tona, sabe? Veio à tona tudo que minha mãe fazia comigo, veio à tona tudo. E eu não conseguia esquecer porque é muita coisa. E eu me vi naquela situação de merda, vivendo de favor, junto com a mãe narcisista, sem dinheiro. E tendo uma história tão difícil que eu tive, então foi inadmissível para mim continuar naquela situação. A mãe narcisista chegava até me chamar de merda. Ela dizia a mim, você é uma merda. Eu disse, olha, me respeite, que eu não sou merda não. Ela dizia, eu posso lhe xingar de merda sim. Então, gente, era humilhada pela mãe, humilhada pelo pai. Sabe, eu sei da minha história. A mãe narcisista fez tanta coisa comigo no passado e ela ainda continuou, sabe, gente, com aquela com aquela com aquela soberba de achar porque ela é mãe, ela tem que me xingar mesmo, e ela tem que me xingar de merda, e gente, eu não aceito. Gente, eu passei anos calada, como eu contei a vocês lá atrás nos meus vídeos. Eu já levei soco na cara da minha mãe sem ter feito nada, muitos murros, e eu só chorava, minha irmã na hora não me defendeu nem nada, né? Só ficou vendo. Quando eu começava a perguntar à minha irmã, você lembra que ela me deu um murro na cara? A minha irmã dizia, não lembro não. Aí eu digo, você lembra quando ela dizia que a gente era pra ter sido abortada, que preferia ter abortado a gente? Ela disse, eu lembro. Quer dizer que o xingamento foi mais lá atrás, mais antigo. Quer dizer que os murros na cara foi mais recente, ela não lembra? A verdade é que, como a doutora Anaí fala, tem filhos que eles não querem admitir que sua mãe é má, que sua mãe é perversa, que sua mãe não é boa. Os filhos, eles preferem, gente, colocar uma máscara, porque a nossa sociedade hoje ela vive de aparência.
É só vocês entrarem no Instagram, você vê as pessoas postando uma vida de aparência, as pessoas querem aparecer, as pessoas não querem falar a verdade, as pessoas mascaram a realidade, entendeu? E assim, tem filhas que querem abafar, mas também só abafam porque não foram com elas. Porque a mãe, ela escolhe um que ela vai acobertar, para o filho dourado tudo, para o filho bode nada. Para o filho bode só humilhação, ruína, sabotagem, entendeu? Aí quer dizer, é fácil demais, né? Você ser a filha dourada e você ter tudo e sua mãe facilitar a sua vida. Agora do bode, que ela pega, trata da pior forma possível, sabota a vida da filha, tenta roubar o marido, tenta fazer o escambau, espanca. Então é fácil demais, é muito cômodo para quem é dourado dizer que não lembra, entendeu? Mas